Nesta última prova de ciências da natureza, caiu a questão 63, que fala sobre datação de fósseis através do carbono 14. Percebam, a prova abrange toda a química. O estudar para o Enem não é estudar um mês antes, é estudar os 3 anos do ensino médio. Bem, pesquisadores recuperaram o DNA de mamute encontrado na Sibéria, que teve sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono 14. Só possível devido a, a datação de fósseis é feita com carbono 14. Conhecidamente, a resposta dessa questão é letra A, quando afirma que só é possível devido à proporção conhecida entre o carbono 14 e o carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Nós conhecemos bem, pelas aulas já anteriormente mostradas, que existem 3 isótopos do carbono, fora formas de alotropia, carbono, diamante, etc. Temos o carbono 12, temos o carbono 13 e temos o carbono 14. Muito bem, os átomos que têm o mesmo número, eles são chamados de isótopos. Muito bem, os isótopos, eles formam digamos, representante do grupo. Para participar ser representado, é preciso ter o mesmo número atômico. E o representante do grupo, no caso, é o C612,01. O símbolo C é comum aos 3 isótopos. O número 6 é comum aos 3 isótopos. A massa 12,01 é o resultado da média ponderada dos números de massa de seus isótopos. Então, o que nós chamamos apenas de carbono é, na verdade, formado por 3 isótopos. Como a massa é 12,01, deduzimos que o carbono 12, ele compõe essa mistura numa quantidade total, praticamente, porque a média foi praticamente 12. Carbono 13 só tem vestígios, e o carbono 14 tem muito pouco, senão ele puxaria a média mais para cima. Muito bem. O carbono 14, que tem pouco na nossa atmosfera, tem pouco na natureza, ele é formado pelos raios cósmicos. Lá nas alturas, em altas atmosfera, o nêutron dá uma colisão no nitrogênio 714 e do resultado dos raios cósmicos através do nêutron, o nitrogênio se transforma em carbono 14. Vamos conferir o número atômico 7, com 0 continua 7, que vai dar o 6 mais 1, que é o hidrogênio também formado. A massa do nitrogênio mais 15 dá exatamente 14 mais 1. Então, este carbono 14, que é um dos integrantes do elemento químico carbono, ele é formado nas alturas, em grandes altitudes, através de raios cósmicos. Portanto, posso afirmar que o carbono 14 aparece na atmosfera. Na atmosfera, ele aparece, não numa quantidade expressiva, mas não diminui na atmosfera. A tal ponto que o carbono 14, assim como o carbono 12, assim como o carbono 13, muito mais raro,
eles formam com o oxigênio o CO2. Então, existe o carbono, existe o CO2 do carbono 14, existe o CO2 do carbono 12. E esta relação, ela é constante no ar, o que beneficia a alternativa A. A proporção conhecida entre o carbono 14 e o carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Se existe um crescimento do carbono 14, esta relação não decai. Muito pelo contrário, poderíamos até chutar de que há um aumento dessa proporção. Não podemos dizer isso, porque da mesma forma que aparece carbono 12 por efeito dos raios cósmicos, aparece o CO2 produzido pela queima dos combustíveis fósseis e das queimadas. Então, essa relação de dióxido de carbono, 14 ou 12, permanece constante no ar. Só que o carbono 14, ele se degrada, ele sofre um decaimento, porque o carbono 14, ele emite uma partícula radiativa chamada beta. Admitamos esse desenho. Imaginemos que num prato eu tenha todos os átomos de carbono 14 que existem. Nesse prato de carbono 14, constantemente, partículas beta são emitidas. Então, com o passar do tempo, com a emissão de partículas beta, vamos admitir que permaneçam apenas os carbonos 14. Em que é que o carbono 14 se converte? Com a saída da partícula beta, ele se converte em nitrogênio 14. Muito bem, uma situação praticamente contrária. Lá na estratosfera, o nitrogênio 14 se transforma em carbono 14, recebendo a colisão de um nêutron. Aqui na baixa atmosfera, aqui por baixo, o carbono 14 se transforma em nitrogênio 14, invertendo-se as posições. Pela emissão natural, não precisa raio, não precisa nada. Há uma emissão natural de partícula beta. Os nitrogênios que apareceram continuam no monte. Então o desenho não está perfeito, porque a quantidade é a mesma, mas a quantidade de carbono 14, com o tempo, vai ficar na metade. Se aqui eu tinha N mols de carbono 14, daqui a pouco eu vou ter N mols dividido por 2. Daqui a pouco eu vou ter N mols dividido por 4. Então há um decaimento de carbono 14 pela emissão de partículas beta. Porém, aonde eu quero chegar para falar sobre a idade? Se o carbono 14 e o carbono 12, na forma de óxido, tem uma relação constante, pelo aparecimento de carbono 14 e pelo aumento de CO2 produzido, se há uma relação constante, este dióxido de carbono com carbono 14, esse dióxido de carbono com carbono 12, eles reagem, como são óxidos ácidos, reagem com óxidos básicos e formam carbonato. Enquanto estão na forma de óxido, estão na atmosfera. Enquanto estiverem na forma de carbonato, muito do carbonato está formando os ossos. Os ossos são formados de carbonato de cálcio. Então, os carbonos 14 formam carbonatos de cálcio com carbono 14. O dióxido de carbono com carbono 12 forma carbonato de cálcio com carbono 12. Esta relação não é constante. Por que não é constante? É constante a relação dos óxidos
pelo aparecimento de carbono 14 e pelo aparecimento de CO2. É uma relação praticamente constante no ar. Mas a relação entre carbonato de carbono 14 e carbonato de carbono 12 decai. Por que decai? Porque uma vez o fóssil sendo formado, uma vez o animal morto, ele não produz mais carbonato de cálcio. Ele não faz mais a síntese do óxido ácido com o óxido básico. A quantidade de ossos que o animal tem não vai aumentar de quantidade. A quantidade de osso não aumenta e o carbono 14 que está no osso decai. Por que decai? Porque é uma regra, ele é um elemento radioativo e tem um período de meia-vida. Para cada 5.730 anos, ele cai a sua metade. Então, voltando ao desenho, se quando o animal era vivo, quando o tal do mamute encontrado na Sibéria, quando o mamute era vigoroso, era vivo, era o mamute que a gente vê nas imagens. Quando o mamute estava vivo, ele tinha uma quantidade de carbono 14 na forma de carbonato. O carbonato de cálcio do mamute vivo era uma quantidade de X gramas. Bom, passados 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 do carbonato de cálcio que está no mamute morto já há 5.730 anos, a quantidade vai ser a metade. É o período de meia-vida, é o tempo que leva para que o elemento radioativo caia à sua metade. Bom, então, se o mamute fosse encontrado com esta quantidade, com a metade, percebe? Esse aqui diminuiu, decai. Quando esse decaimento for para a metade, poderíamos dizer que o mamute teria 5.730 anos. Vamos deixá-lo mortinho do jeito que está. Com o passar do tempo, o que o carbono 14 que está aqui na forma de carbonato de cálcio faz? O carbonato de cálcio de carbono 14, o carbono 14 do carbonato emite partículas beta. No lugar aonde saiu a partícula beta, surge um nitrogênio. Então, aparentemente, a quantidade é igual. O mamute não vai definhar para metade, porque o osso está lá contendo, ao invés de conter carbonato de cálcio, existe carbonato de cálcio e também existe nitrogênio. Passados mais 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 na forma de carbonato de cálcio vai cair mais uma vez para a metade. Então, se passarem 2 períodos de meia-vida, qual é a idade do fóssil? A idade do fóssil será 5.730 anos, mais 5.730 anos, isso vai me dar então quanto? 11.460 anos. A idade é determinada pela relação que no ar é constante de carbono 14 para carbono 12 na forma de óxido e que decai na forma de carbonato com carbono 14 e com carbonato de carbono 12. Esse decaimento, esses dados diante de um cientista que conhece o assunto, determina com uma variação, um erro possível de alguns anos, até 100 anos, a idade do animal. Por isso que se fala de que o carbono 14 é para verificar a idade de fósseis. Carbono 14 é para voltar ao passado. Tote ao seu dispor.